Vamos lá. Existe uma cena que é muito, mas muito comum, quase um rito de passagem para quem desenvolve software. Sabe como é? Começa com aquela empolgação de um projeto novo e, quando você menos espera, termina num caos silencioso que simplesmente devora seu tempo, sua energia e, vamos ser sinceros, sua sanidade. Hoje, a gente vai desvendar esse caos. Olha, se essa lista que está na tela te causa um arrepio, você sabe exatamente do que a gente está falando. Isso aí é o retrato de trabalhar sem um histórico, sem nenhum controle de versão. E para quem ainda não passou por isso, pode acreditar, é só uma questão de tempo. E o ponto central é exatamente este. Essa analogia é perfeita. Sem um histórico, a gente perde contexto. Você nunca sabe ao certo o que mudou, quando mudou e o mais importante de tudo, por que mudou. Cada alteração vira um verdadeiro salto no escuro. Muita gente acha que salvar cópias do projeto em pastas diferentes, tipo projeto site V1 ou backup cliente, é organização. Mas na prática, isso é só uma falsa sensação de controle. É um desastre silencioso que só vai crescendo a cada novo arquivo salvo. Agora, o que acontece quando esse problema, que era individual, é multiplicado por uma equipe inteira? Bom, aí o caos deixa de ser pessoal e vira um problema de colaboração. Ou melhor, de conflito. Imagina a cena. O João vai lá e altera um arquivo. A Maria, no mesmo dia, ajusta a mesma parte do código. E o Carlos? O Carlos modifica outra coisa sem avisar ninguém. No fim do dia, alguém simplesmente copia a sua versão por cima das outras. O resultado é exatamente o que está aí. Código que some, funcionalidades que desaparecem do nada e discussões intermináveis. A colaboração vira um campo de batalha. E é nesse momento que a gente começa a ouvir o som do caos. Frases que ecoam naqueles ambientes onde é sempre mais fácil achar um culpado do que a solução. E, por fim, a pergunta que paralisa qualquer projeto. Porque quando ninguém mais sabe qual é a versão certa, o trabalho simplesmente para. Não tem como continuar. O problema é que esse caos interno não fica só dentro da equipe, né? Uma hora, ele vaza. E vaza para a pessoa mais importante de todas, o cliente. É aí que o desastre se torna público. Agora, olha que interessante como a catástrofe se constrói dia após dia. Na segunda, tudo certo. Na terça, uma pequena alteração. Na quarta, mais um ajuste. E na quinta-feira, o telefone toca. O cliente está na linha, relatando um erro crítico. E agora? O que fazer? Sem um registro claro do que foi feito, é impossível voltar no tempo com segurança. Você fica à mercê da sorte, dependendo de backups manuais que, se é que existem, provavelmente estão desatualizados. É como tentar fazer uma cirurgia de olhos vendados. Mas o impacto vai muito além do técnico. Tem um efeito colateral psicológico, uma consequência silenciosa que afeta a qualidade do trabalho e a confiança de quem desenvolve. O medo. Sem o histórico, perguntas que deveriam ser simples, como essas, ficam sem resposta. E sem essas respostas, investigar um bug não é um processo lógico, vira um jogo de adivinhação. E essa comparação aqui, nossa, ela ilustra perfeitamente a diferença. De um lado, é uma tortura. Você tá ali, investigando no escuro, confiando na memória que a gente sabe que falha, e no fim, é só torcer pelo melhor. Do outro lado, é precisão cirúrgica. Você analisa o histórico, isola a mudança exata e, se precisar, reverte tudo com um único comando. É outro mundo. E esse medo de quebrar alguma coisa sem ter uma rede de segurança acaba paralisando a evolução do projeto. O código não melhora, as gambiarras ficam lá para sempre porque ninguém tem coragem de mexer, e o projeto como um todo se torna frágil e envelhece muito mal. Mas calma, existe uma saída. Existe um ponto de virada onde o caos finalmente dá lugar ao controle. E não é só sobre uma ferramenta, é sobre uma mudança de mentalidade, uma mudança fundamental. O ponto de virada é esse momento de clareza. É quando a ficha cai e você entende o custo real de trabalhar sem organização. É quando a necessidade de uma solução profissional se torna inegável. Pode parecer um pouco duro falar assim, mas é a pura realidade. Não é uma questão de preferência, é uma questão de profissionalismo. Projetos sérios, empresas que se prezam, tudo isso exige histórico, rastreabilidade e controle. E quando essa mudança acontece, quando o controle de versão finalmente se torna parte do fluxo de trabalho, o resultado pode ser resumido em uma única palavra: liberdade. É a liberdade de testar, de experimentar, de melhorar o código com coragem. E por quê?
Porque agora existe uma rede de segurança. A certeza absoluta de que, se alguma coisa der errado, você sempre pode voltar para um ponto estável. Isso muda completamente a postura de um desenvolvedor. Então, o ponto crucial é este. Controle de versão não é uma ferramenta opcional, não é algo avançado. É uma parte essencial, fundamental, do fluxo de trabalho de qualquer profissional hoje em dia. E dominar esse fluxo é o que separa o trabalho amador do profissional. E olha, para quem está pronto para dar esse passo, para transformar o caos em controle total e realmente se aprofundar, fica o convite para conhecer o curso Git Profissional do Zero ao Fluxo de Trabalho Avançado. É uma forma de acelerar essa jornada e, de quebra, ainda apoiar a criação de mais conteúdo como este aqui. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Olhe para os seus projetos. O seu código, ele está contando uma história de evolução, com capítulos, com revisões, com contexto? Ou ele é só uma versão final, sem passado e, consequentemente, com um futuro bem incerto? A escolha, no fim das contas, define o tipo de profissional que a gente é.